palavra de Deus, a gente está ouvindo, mais pessoas estarem ouvindo, né? Diferente das aulas, que é algo mais fechado, mas a palavra de Deus aí, umas amigas, né, Marli, estavam, vamos para fora. Então a gente está indo no Instagram. Chegou lá no Instagram, hoje está tudo preto. Não, mas você sabe que semana passada, nossa, eu achei tão estranho, porque a gente está tão acostumado a interagir e no Então, Instagram por isso. ali. Ai, eu falei, nossa, tão estranho. Então, e o Fêmeas, ele é uma mesa. O que, que mesa a gente faz? Quando a gente senta para comer com os nossos filhos, nossa família, e pelo menos aqui em casa é um hábito, a gente come e conversa de tudo. Então, depois que terminou de comer, a gente põe um prato para lá, principalmente no almoço, porque no jantar a gente, eu estou mais cansada, mas no almoço, põe o prato para lá e continua conversando. E quando Deus traz para mim que aqui não é uma sala de aula, é uma mesa, é justamente por isso. Então, talvez eu faça em dois formatos. Eu faço uma aqui aberto para a gente continuar conversando, que é a nossa mesa, porque o Instagram chegou ao ponto. Eu primeiro falo sozinha, a sensação que eu tenho, tá? É, e aí a gente tem que ficar escrevendo, né, para interagir. É, isso. Além de tudo, depois cadê o nosso conversar, que é o objetivo da nossa mesa, é esse. Então, eu vou ver o formato e tudo te alegrarei, ou ficou preto lá. Ficou preto. E aí eu quero trazer quantas vezes na nossa vida a gente vai fazer alguma coisa e daqui a pouco tá preto, trazendo pro preto, pro nublado, pro triste, pro chuvoso. Então, tem tudo a ver com a palavra que eu quero trazer hoje, que o Senhor colocou no meu coração. Mas além disso, que vamos transformar limão na limonada, é também de repente, do nosso não fugir do formato. De repente, aí eu abro o Teams e ponho uma câmera para passar no Insta, não sei, vamos ter que ver aqui e estudar a forma, porque eu quero alcançar mais pessoas, essa é a ideia, ainda mais a palavra de Deus, que é aberta, mas não podemos perder nosso momento mesa, que é isso que é o segredo do Fênix, senão fica mais uma palavra, né? E para mim é muito importante a gente trazer esse compartilhar. Mas para começar, transformando essa tela preta de hoje, e aí o que, que a gente faz? Vai pro Teams. Gente, não tem nada. Quando a gente está conectada com a fonte, não tem nada que o senhor não traga uma estratégia, por isso que a gente tem que estar ligado na fonte, é Wi-Fi direto. O que, que é oração, gente? Oração é aquela ligação. Filho, me ajuda, a mãe não sabe mexer muito bem no Insta, me ajuda aqui. Meu menino veio, mãe, não é, tá preto. Perguntei pra Raquel, que tá preto, eu não sei o que lá. Podia ter me desestruturado. Falei, vamos pro Teams de novo, vamos voltar para lá, de lá a gente vê o que faz, um novo formato. Só que quantas vezes a gente na nossa vida tá ali, ó, Marli, passando situações, de repente fica tá tudo pronto para a colheita, tá tudo pronto para o negócio amanhecer sorrindo e de repente amanhece preto. O que que a gente faz? E aqui que é um segredo que eu quero trazer como um código espiritual, e a gente vai começar falando. Eu vou trazer 4 passagens bíblicas que eu gosto muito de navegar, mas eu vou começar. A gente já trouxe esse versículo de Lucas 15 que fala da dracma perdida, mas eu quero trazê-la numa outra conotação para abrir a alegria que eu quero trazer hoje. Aproveitando que no Fêmea, segunda-feira, eu estou falando sobre posicionamento e trouxe valor. Quem assistiu a aula segunda-feira, eu trouxe valor. Tudo que a gente dá valor, a gente celebra. Tudo aquilo que a gente não dá valor, a gente usa ou deixa ser usado. O meu filho tem uma aula à noite de terça-feira de jornalismo dentro da grade curricular dele, uma aula extra de jornalismo. E voltou das férias, né? Semana passada, as aulas. E quando foi ontem, desde a semana inteira, ele tá querendo cortar o cabelo. Semana inteira tá querendo cortar o cabelo. Só que segunda, para mim, é um dia muito complicado. Quarta-feira eu tenho aula. Enfim, é o único dia que, para mim, aparentemente estava tranquila, na terça-noite. E aí ele marcou, mãe, marquei terça, porque ele sabe a minha agenda. E aí eu perguntei, filho, mas e a sua aula? Ah, mãe, para mim o meu cabelo era mais importante. Eu falei, não tô acreditando nisso. Então, o que que eu estou querendo trazer aqui comparação? Tudo aquilo que é mais importante, tudo aquilo que a gente põe valor, a gente celebra, a gente dá prioridade. Então, trazendo aqui essa mensagem que eu trouxe segunda-feira no Fêmea, será que a gente está se valorizando para se colocar como escolha, né? Meu filho escolheu o cabelo dele, me enganou no sentido de, né, não, eu não me atentei com a agenda dele, até porque voltou de férias agora. Quando eu fui me dar conta, a gente já estava em casa, digamos assim. E ali eu trouxe na segunda-feira esse valor. E o valor é celebrar. E celebrar dá uma conotação de quê? De alegria, não é, gente? De alegria. Então, hoje as coisas estão tudo se conectando. Então, para falar de celebrar, de alegria, eu trouxe esse louvor. Todavia, mesmo que a página esteja preta.
Mesmo que a colheita não veio, todavia eu me alegrarei, todavia eu celebrarei, porque eu vejo valor naquilo que é a vida que o Senhor nos deu, aquilo que é a vida que o Senhor me deu, ver valor. Então, começando aqui em Lucas 15, tá assim, 15:8 até o 8 e 9, tá? A parábola da moeda perdida, que é uma parábola que nós conhecemos. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10, gente, traz 10 porque é ciclo, tá? 10 dracmas, como se fosse complemitude, 10. 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Então, trazendo aqui, explicando, quando ela fala que ela tinha 10 dracmas, dracma é moeda. Moeda aqui na Terra é algo de muito valor, né? Moeda, tem muito valor o dinheiro aqui. Então, a Bíblia, a parábola, se compara muito o mundo espiritual com o mundo natural. Então, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. 10 moedas. Peraí, deixa eu liberar aqui. Tinham 10 moedas, tá? Aqui. Meninas, bom dia. Vocês estão conseguindo entrar aqui? Já consegui liberar vocês. Eu estou lá em Lucas 15, do 8 e 9. Então, aqui a mulher tinha 10 dracmas. Uma ela perdeu, Marli. Uma ela perdeu. Quando ela perdeu, ela ficou o quê? Triste. Quantas vezes a gente perde algo que a gente fica triste? Aqui está trazendo moeda como algo de valor. Eu estou amarrando todas as situações. O que de repente você, Eliana, você, Ivani, você, Raquel, você, Marli, você, Verusca, perdeu aquilo que seria completo? Estou trazendo dracma aqui como algo de valor, que você perdeu e está triste hoje. Perdeu agora e está escuro a tela preta, igual estava no Insta. O que é que a gente perde às vezes? Como de repente uma colheita. Estou esperando tanto para colher tal coisa e a colheita não está vindo. E a gente se sente o quê? Triste. Aí aqui, que eu comando aqui, ó? Não, qual é a mulher que, não perdendo uma dracma, algo de valor, não acende a candeia? A candeia, quando eu trouxe em outro devocional, é luz. Luz, quem é a luz? Jesus. Quando a gente põe Jesus. Só que quando a gente acende a luz, gente, no quartinho da bagunça, quando a gente acende a luz, aí que a gente vai ver a bagunça. Por isso que, só que quando ela fala aqui, ó, acende a candeia, por luz, por Jesus. Então, aquilo que a gente está buscando, que a gente perdeu, tá escuro, tá preto, por Jesus. A gente já trouxe isso. Porém, um ponto que eu quero trazer, varre a casa. Nós todas aqui somos mulheres, todas nós aqui somos a nossa casa, independente da nossa serva. Nós podemos cuidamos da nossa casa. Quando a gente quer fazer uma faxina, a gente pega a vassoura. E quando a gente pega a vassoura, a gente sai varrendo. Eu, particularmente, eu amo varrer. Meus filhos já sabem, eu amo varrer a casa. E antes de qualquer movimento eu varro, eu puxo o sofá, eu tiro o tapete, eu bato o tapete, ponho na arinha, eu puxo as cadeiras, põe as cadeiras em cima do balcão que eu tenho. Automaticamente, quando eu tô pondo luz, Jesus, clareando, e eu normalmente arrumo a casa de dia, abro janela, mesmo no dia nublado. Pego a minha vassoura e vou fazer a faxina. Puxo o sofá daqui e dali, automaticamente fazendo essa faxina em nós. Giz, eu estou trazendo aqui uma conotação de casa, lar, mas trazendo para nossa casa, nossa vida. Com Jesus fazendo a faxina dentro, automaticamente eu vou encontrar algo de valor em mim que se perdeu. Aquilo que roubou a minha tristeza. Aquilo que eu queria chamar a atenção. Então, olha, qual é a mulher que não perde a dracma e não acende a candeia? Varre a casa. Varrer, fazer essa faxina, olhar dentro. E procura atentamente. Então, eu perdi meu brinco, vou fazer faxina. Puxa o sofá de um lado do outro. Eu vou varrer e vou procurar atentamente. Olha que segredo aqui, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Então, o que eu quero trazer aqui? A importância da gente se alegrar, gente. Só que aqui a conotação da dracma perdida, ela achou. Enquanto ela fazia faxina, a gente vai se alegrando. Quando eu trago aqui, vai procurando de forma atentamente, traz alegria. Ivani, de repente está passando por uma fase que às vezes está nublado, está preto, igual a tela aqui do Insta, traz alegria. Mas como sentir alegria? E aí eu trouxe, acho que foi na aula segunda-feira, que o povo que fazia uva,
para fazer vinho, aquela novela, inclusive tinha uma novela da Globo, 1900 bolinha, quando eu assisti, que era uma novela italiana, e ficou muito marcada isso na nossa mente, como é importante a gente ter cuidado com o que a gente assiste, ó, porque eu falando disso para alguém, acho que na segunda-feira eu lembrei, quantas vezes a gente está com a uva para poder fazer vinho. Vinho tem, na Bíblia tem uma conotação de alegria, tá? Por isso que a gente celebra o sangue de Jesus com o vinho, além de representar o sangue, representa alegria. Alegria, vinho é alegria. Tanto que eu coloquei um trigo aqui na minha casa, o Senhor me deu um comando de colocar trigo. Trigo é trabalho, trigo é pão, é aquilo que alimenta. Mas ele pediu para eu colocar uma uva. A Marli que vai vir aqui em casa, você vai ver. Ele pediu para eu colocar uma uva. O que que é uva? É alegria, é sobre celebrar. Não é só sobre trabalhar. A gente trabalha e celebra. O problema é que às vezes a gente só está trabalhando, trabalhando e não está celebrando. E aí sente essa tristeza. Puxa, não estou conseguindo colher. Mas trazendo aqui para uma conotação de uva, toda vez que vai pisar para fazer vinho, como que as pessoas pisam na uva para fazer o vinho, que traz a conotação de alegria? Vocês sabem lá, os italianos? Eles fazem festa, né? Eles dançam, fazem festa, eles vão amassando a uva, gente, amassando a uva para fazer o vinho, ali, ó, dançando, fazendo festa. E quando a gente dança, a gente traz o quê? Gente, não tem como. Eu, quando danço aqui com as crianças, é alegria. Não tem como. Você até esquece da página preta, você não lembra, você coloca alegria. Então, aqui que eu quero trazer essa parte alegria, independente de. E lembra que eu trouxe segunda, tudo que eu vejo valor, eu celebro. Celebrar por alegria, por atenção, né? Aqui, trazendo 2 versículos antes de chegar para finalizar a mensagem, a gente debater, eu quero ir lá para Filipenses. Filipenses 4:4. Olha o que ele diz. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Alegria, gente, é um fruto do Espírito. Alegria é um gominho do fruto do Espírito. Então, quando a mulher aqui perde algo de valor, ela acende a candeia, trazendo candeia como lâmpada, luz, é Jesus. Jesus é uma pessoa. Então, a luz é uma pessoa. O fruto do Espírito, quando traz alegria, é a pessoa dele. Tem que trazer Jesus para a vida. Tem que trazer Jesus para a nossa vida. Quando a gente tem Jesus, mesmo que a gente passe pelo dia mal, com o dia de chuva aqui, como diz aqui na louvor, dormindo, chorando, todas nós, a própria palavra de Deus fala. E o problema não é dormir chorando, é acordar alegre, é com alegria. Alegria, que alegria? Alegria do Senhor. E eu vou trazer essa alegria como um comando, um código espiritual, porque muitas vezes a gente está passando por uma luta espiritual, uma batalha na nossa mente. Como que a gente faz? Eu não tenho comida no celeiro. Vou reclamar? Eu vou agradecer, celebrar, Senhor, não sei como. Mas como, gente? Não dá para ser falso. Claro que a gente muitas vezes faz de forma intencional, tem que ser natural. É só com Jesus, é Ele que traz paz em meio ao caos. É Ele quando lá em Gênesis 1 era trevas e o Senhor falou, haja luz, já se pôs Jesus ali. Então aquela situação nossa, igual agora, minha tela ficou preta. Jesus! Na hora que eu falei, Jesus Cristo, vamos voltar pro Teams correndo. 8:06, não vou perder tempo aqui, não. Vamos, depois eu vejo o que eu faço, ainda tá em piloto, né, Raquel? Depois a gente vê isso. Vamos pôr alegria. E comecei a colocar o louvor aqui. Pode ter sido erro técnico, eu não sei mexer em Insta, não sei mesmo, tô aprendendo agora. Pode ter sido algo para poder me deixar nervosa. Quando você põe Jesus, ele vai trazendo as estratégias. A gente sem Jesus não consegue se render. Sem Jesus, como eu trouxe na aula do mês passado da natureza de Cristo, né? Não consegue perdoar. Sem Jesus, a gente não consegue amar. Eu trouxe segunda-feira para vocês que eu consegui pedir perdão para minha mãe lá de 27 anos atrás, quando eu saí de casa sem a bênção dela e do meu pai. Fiz o almoço do Dia dos Pais, só eu e ela, coloquei uma fotona do meu pai. Quando ela chegou, ela viu e eu consegui pedir perdão. Tanta coisa já mudou de domingo para cá. Mas quem pediu perdão? Adriana orgulhosa? Na carne? Com orgulho, que aquele que não deixa a gente se remir, né? Se render? Não! O Jesus que há em mim. É Ele que consegue quebrar o nosso orgulho. É Ele que consegue quebrar a nossa tristeza. É Ele que é a luz. Só que quando ele fala varre a casa, para procurar atentamente, é sobre nós. Então, quando está aqui em Filipenses, ó, 4:4, alegre-se sempre no Senhor.
Não é uma alegria, às vezes a gente está triste, arrebentada por dentro, tudo bem, esses dias acho que eu falei com uma de vocês, se acolhe, nenhum problema a gente se acolher. Ontem mesmo, gente, eu não sei se é porque eu não dormi de domingo para segunda, que eu preparo as aulas, domingo e segunda, glória a Deus, é um dia bastante puxado, as crianças voltaram para a rotina de escola, eu sou aquela mulher que eu levo, né, faço almoço com um, almoço com outro e tá tudo bem. Eu estava muito cansada ontem, muito cansada ontem. Eu talvez esteja também para menstruar, e é porque eu não tenho ciclo, né? A menstruação, mas eu passo pelo ciclo. Gente, ontem à noite estava muito cansada. Não tem nenhum problema. Eu mexi na minha agenda, falei, não, vou passar essa cliente aqui, conversei com ela para tirar, porque eu não ia ter tanta entrega para dar para ela. Eu estava realmente debilitada. Aí eu fui me acolher, aproveitei e marquei o cabelo do meu filho, como eu falei para vocês. Fui me acolher. Tem nenhum problema a gente se acolher. Mas hoje eu já dormi mais cedo e hoje acordei o quê? Renovadíssima. Talvez o cenário natural de ontem mudou? Não. As minhas preocupações natural com os filhos, com a rotina da minha casa, mas eu acordei renovada, alegre, a pronto de hoje entrar aqui no Instagram, no nosso devocional e o negócio tá preto. Será que se eu tivesse sem Jesus eu não estaria reclamando? Não ia pensar o que fazer? Sei lá. E reclamar é o contrário de gratidão, né? Porque quando eu reclamo, eu tiro a gratidão. E é na gratidão, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, primeiro ele agradece, depois ele multiplica. Nós aqui queremos viver a multiplicação. Todas nós queremos viver, mas muitas vezes a gente não está nem com o coração grato. E o mundo espiritual ele é muito sim, sim, não, não. Ele é muito cheio de princípios. Então, gratidão é um princípio. A multiplicação é o segundo passo, gratidão. Mas o que eu quero trazer um pouquinho antes, o simples que precisa ser dito, sabe? O óbvio que precisa ser dito, a alegria. Alegria no Senhor, não é alegria sozinha de palhaça. Aquela palhaço que muitas vezes está lá num circo, triste, arrebentado, mas está rindo por fora. Não, é alegria dentro que eu estou querendo dizer. E alegria no Senhor é agora a paz que excede todo entendimento. Como ter paz no dia calmo? Todo mundo tem. Agora, como ter paz no dia da tribulação? E aí a gente vai lá para Tiago, também completando Tiago 1, do Tiago 1, 2 e 3. O Tiago 1, 2 e 3 fala de provas e tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. E aí, Ivani, será que isso que você não está passando não é um motivo de grande alegria? O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova produz fé, que produz perseverança. E aí, no 4, esticando a perseverança, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então, quando a gente passa por uma situação desafiosa, que oportunidade da gente exercitar a alegria no Senhor, porque nós estamos tornando maduros. Ontem também tive um momento com meu filho, e ele falou, mãe, eu sou adolescente, eu não sou nem adulto nem criança. Eu falei, que grande oportunidade de aprendizado. Entre erros e acertos, o aprendizado. E é o aprendizado que vai tornar ele maduro. É o aprendizado que nos torna madura. E da onde, quando eu estou passando por um processo que muitas vezes eu posso estar sendo corrigida pelo Senhor, instruída, que oportunidade da gente entrar com alegria. Alegria é um comando, gente. Alegria é um comando, é um código espiritual. Trazendo alegria como celebração. Toda vez que eu fecho um cliente, algum movimento, a gente vai no shopping, nem que só para comprar uma casquinha, nós três, do McDonald's, e a gente celebra com a casquinha, porque às vezes ainda não dá para a gente celebrar com um grande almoço, não importa, a gente vai lá e celebra. Celebra. O Tiago 1, o quê? Tiago 1, 2 e 3. Tá. Se alegrem. E essa alegria que eu estou querendo dizer aqui é a alegria do Senhor, é fruto do Espírito. E fruta do Espírito, gente, é só quem está com Jesus, ó, acende a candeia. Varre a casa, faz uma faxina dentro de nós, esse é o convite. E aí, para fechar, eu quero ouvir vocês, aí vocês falam assim, poxa, aí eu vou contar um segredo aqui espiritual. Poxa, eu planto, eu faço. Vamos trazer para o plantio, né? Vamos trazer aqui exemplo, Eliana, Ivani, Marli, Raquel, Verus. Eu estou plantando. Eu quero colher. Aí a gente planta, faz, põe pensamento positivo, energia.
A Adriana fala lá no devocional para a gente pôr alegria, a gente põe ainda de forma intencional até ser natural, porque tem que ser natural, tá? Diante de uma prova, eita, glória, vamos ser natural. A Marli, a gente ia ter um encontro sábado, Marli, e eu falei, Marli, não é o meu melhor dia hoje, minha amiga, hoje não é o meu melhor dia. E aí, com muita vulnerabilidade, até porque a gente, né, tem intimidade para isso, eu podia estar reclamando, ela do outro lado também super bateu, deu match, não era para ser, e depois já tudo mudou. Essa semana já vai ser diferente. A gente não reclamou, a gente olhou com discernimento para a situação, para minha realidade, para a realidade dela, e entendemos que não era aquele dia, e não era. Mas aí, será que reclamando ou trazendo situações que o Senhor muitas vezes está testando o nosso coração, onde está o nosso coração? E para todo mundo passa pelo dia mal, todo mundo passa pela tela preta, todo mundo. Agora, como que a gente lidar com a tela preta? Mas tudo bem aqui trazendo uma palavra, né? Porque o fêmea, gente, não é uma palavra de motivacional. Uhul, vamos acordar feliz. Não, é sobre ser. Que faça ainda de forma intencional até ser natural. Essa minha dinâmica aqui de mudar, mandei mensagem para Raquel, vou entrar então no Teams e tá tudo certo, até para a gente rever. Isso é natural para mim já. Já é natural, até porque o improviso para mim é algo que eu aprendi a trazer de forma positiva. Com Jesus, ele sempre traz uma estratégia. Né? Naturalmente a gente fala de improviso, mas é nele, ele vai trazendo as estratégias, por isso que a gente tem que estar conectadíssima com ele. Aquele dia que a gente tinha certeza, gente, eu tinha certeza que aquele dia, no sábado, eu ia ter um movimento, eu tinha certeza. Quando eu acordei no decorrer do dia, não, a tela ficou preta. E o que eu fiz? Vou reclamar, vou chorar? Que dia mal? Não, que dia mal nada. E depois meus filhos foram para o pai, e eu aproveitei para ficar um tempinho, fiz um tempinho de mesa comigo. Comigo. Fui varrer a minha casa, a minha casa interna. Como é importante isso, a ponto de falar, eu preciso almoçar amanhã com a minha mãe. Porque aí veio a direção de pedir perdão para ela por algo. E ela falou, mas pai, mãe, perdoa. Eu falei, não, mas perdão não é sobre a senhora, é sobre eu estou pedindo, é sobre mim. Veio de uma direção. Quando eu fui varrer a minha casa. Será que ali nesse pedir perdão para ela eu encontrei a minha dracma perdida? A minha dracma perdida há 27 anos atrás? E ela falou uma coisa que ela nunca tinha falado para mim. Ela nunca tinha falado. Aí depois, mais tarde, ela mandou uma mensagem falando: Deus abençoe o seu caminho. Tudo que é filho, não devo mais obediência para ela, porque eu sou adulta. Mas todo filho que é honrar pai e mãe, honra. Onde há desonra, há demônio, gente. Não esqueça disso. E eu desonrei meus pais lá atrás, 27 anos atrás, eu nem tinha conhecimento. Mas hoje chegou o conhecimento, eu vim pedir perdão, fui varrer a minha casa. E sabe quando que o Senhor me trouxe? Varrendo a casa. Sozinha, que quando eu não reclamei que eu não ia conseguir receber a Marli aqui. E aí vocês podem me perguntar, então tá bom, mas é muito difícil, Adriana, a gente plantar e não conseguir colher, que triste, né? O diabo, gente, ele vem para matar, roubar, destruir, isso é fato. Matar, roubar, destruir nossos sonhos. Só que uma estratégia dele, muitas vezes, mais que matar, é destruir. E como que ele destrói a gente? Nos distraindo, nos desanimando. Para quê? Para a gente desistir. Se a gente não conhece o nosso destino, porque a gente não se conhece, ele sabe. Então, assim, é muito fácil ele desistir. Num jogo de futebol, muitas vezes o adversário, ele vai lá atacar aquele protagonista para desestruturar mesmo o time. Então, o que eu quero trazer aqui, só para a gente trazer uma conotação de entendimento de colheita, porque é muito fácil falar no Senhor, tem alegria no Senhor, tem a paz que excede todo entendimento. E é no dia mal que a gente, é no dia da prova que a gente vê o nosso coração, porque no dia do tá tudo bem, né? Tá tudo bem, e o dia que não tá tudo bem, né, Vani? E aí, para fechar, eu quero trazer Juízes 6, o Velho Testamento, porque eu trouxe aqui o Novo Testamento, né? Jesus. Jesus, ele é a nossa alegria no Senhor, né? Mas lá no Velho Testamento, em Juízes 6, eu vou ler do 1 até o 7, tá? E aí eu vou trazer uma conotação para vocês. Juízes, Marli, você que acompanha. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele entregou na mão dos medianitas. Prestem atenção isso aqui. Medianitas, quem são os medianitas? E os medianitas, trazendo para hoje, para a nossa vida, isso é na nossa mente, tá? A nossa guerra agora é na nossa mente. O deserto foi o lugar que o Senhor, foi a passagem de Egito, que é o tempo de escravidão, para Canaã, que é a terra que mana leite e mel.
Para a gente chegar em Canaã, trazendo para uma realidade nossa hoje, para a gente viver em Canaã, Marli, que eu e você, nós todas aqui, mas é um papo que eu já tive com a Marli, quero chegar em Canaã, quero colher, quero comer leite, leite e mel, uva grande. Vamos imaginar a colheita. Vamos imaginar que Canaã é nossa colheita. A gente trabalhou 400 anos, né? O pessoal lá do Egito ficou preso, trabalhando 400 anos no Egito. E passou pelo deserto. E vocês sabiam que passar pelo deserto, eles podiam ter ido para um caminho mais rápido. Por que que eles foram por trás, pelo mar? Para não ter mais volta. Quantas vezes a gente está indo para Canaã e ficar preso lá que no Egito tinha cebola, pelo menos, ficar reclamando, olhando para trás. Sabe por que que a gente passa pelo deserto e demora? Para a gente não voltar mais para onde o Senhor nos tirou. Porém, olha isso daqui que forte. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. O que é que o Senhor reprova em vocês? O que é que o Senhor reprova em mim? E durante 7 anos ele entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominavam Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Aonde eu quero chegar? Sempre que os israelitas faziam suas plantações, vê se você se identifica, Marli. Eu me identifiquei aqui. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os medianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles invadiam, atacavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Conseguiram pegar aqui? Conseguiu, Eliana, aqui? Conseguiu, Verusca? Os israelitas plantavam naquela terra. Aí vinham os amalequitas, vinham os medianitas e roubavam, invadiam, destruíam as plantações. Eles plantavam, gente, só que eles não conseguiam colher. Os medianitas vinham, matavam a colheita. Quantas vezes a gente se sente assim? Estou fazendo, realizando a minha plantação, bonitinha, para colher, para comer, aí vem algo, quebra a geladeira, o dinheiro não vem, é roubado não sei o quê. A gente fica desanimado, porque a gente quer colher, a colheita é para comer e plantar de novo. Nossa, que triste a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conseguir colher. Gera o que? Uma frustração. Sabe o que gera? Um cansaço. Sabe o que gera? Vou desistir. Não é para mim. Antes, aí começa a reclamação. Antes tivesse lá no Egito, pelo menos lá tinha cebola. Vocês conseguem se identificar com isso? Eu consegui me identificar. Os medianitas, eles vêm para roubar a nossa plantação. A nossa colheita, na verdade, né? A nossa colheita. E seguindo aqui, eles subiram trazendo os animais e suas tendas e vinham como enxames e gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiram a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Olha isso daqui. E midianitas é um espírito, gente. Hoje, trazendo para o nosso contexto. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Quantas vezes eu já me peguei, gente, clamando por Senhor, socorro ao Senhor. E eu tinha feito detalhe, onde eu quero chegar? Eu estava toda ali fazendo toda a minha plantação, fazendo bonitinho. E aí, na hora da colheita, vinham os medianitas. E muitas vezes a gente desiste na hora da colheita, gente. Porque é uma estratégia do diabo. Quando os israelitas clamavam ao Senhor por causa dos midianitas roubando a colheita, eles lhe enviou um profeta e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvidos. Então, para finalizar aqui, o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre grande árvore de Ofra, que pertencia aos Abiesitra, Joás. Gideão, filho de Joás, estava molhando trigo, ó o trigo aqui, num tanque de pressar uvas para escondê-lo de midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aqui depois tem todo um contexto de Gideão, a história é linda, a gente pode trazer outro devocional. Esses dias orando também, trazendo aqui só um comparativo,
lá no Novo Testamento, que eu gosto muito de fazer analogia entre o velho e o novo, quando está na plantação, a plantação, trigo e joio, está lá plantando trigo, aí vem o inimigo e planta o joio. Aí eles falam, Senhor, vamos arrancar o joio. Aí o Jesus fala assim, não, não arranque, deixa crescer. Quando crescer, vocês vão discernir o que é trigo e o que é joio. O joio é aquele que é ervas daninhas, digamos assim. O trigo é para poder cevar e fazer o pão, para a gente comer. Comer nessa terra, a gente precisa comer. E o Senhor pediu para eu pôr um trigo. Eu tenho um trigo aqui, tá? A minha casa eu gosto de fazer uma simbologia. Eu tenho 3 negocinhos aqui que tem na mesa Verusca lá, a Marli acho que também foi, a Eliana foi. Ah, vocês foram, só a Raquel que não. Eu tinha naquela mesa do Fêmeas que eu fiz o vinho, o trigo e o azeite que tá lá em Joel 2. Eu tenho na minha mesa. Eu coloquei um trigo aqui. Trigo é trabalho, trigo é trazer alimento. Então, tá perto da minha mesa, onde eu trabalho. Só que o Senhor falou: põe uva. E eu tô agora atrás de umas uvas artificial para pôr aqui na mesa. E toda vez que eu vou no mercado, gente, eu trago uva. Toda vez. Eu tô separando um dinheiro, que muitas vezes eu vou com dinheiro meio que para administrar aquela semana, e eu tenho trazido uva. Por quê? Para representar que eu não só trabalho, mas eu também celebro com Cristo. A gente precisa trazer isso para nossa mente. Os inimigos estão na nossa mente. Midianitas é na nossa mente hoje. Os inimigos na nossa mente. E o que eu quero trazer aqui para nós? Eu quero ouvir um pouquinho vocês. Alegria do Senhor, por Senhor. Alegria é uma pessoa, é Ele, não é um sentimento. Paz não é um sentimento. Amor não é um sentimento, é Ele. Quando eu trago Ele, eu tenho alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à página preta. Quando eu trago Ele, eu tenho luz em meio às trevas. O que é treva? Escuridão. É Ele. De... Alegria não é um sentimento. É Ele, com Ele, alegria no Senhor. E aqui que eu trago, que muitas vezes a gente está lá na plantação, plantou, trabalhou, Eliana, a gente trabalha, Ivani trabalha, a Raquel aí com o maridão dela, a Verusca, a Marli, que nós estamos aqui, e na hora da colheita, quebra coisa, enfim, deu legalidade, lembra? Adorar, adultério, a gente nunca viu, foi um povo tão adúltero. Adúltero não é só marido e mulher que tem relação fora do casamento, é adorar outros deuses. É, por exemplo, você está adorando outra situação. Então, assim, o Senhor é adorar somente Ele. Mas o que eu quero trazer aqui, que nós, na hora da plantação, começa a celebrar alegria. Celebrar. Por isso que toda vez que eu fecho um cliente, seja o que for, eu vou lá no shopping aqui com as crianças e celebramos. Celebramos com a casquinha. Celebre mesmo em dia mal, mesmo que a colheita ainda não foi do que a gente queria. Celebrar é um código espiritual. E celebrar nada mais é que uma adoração. Louvor não é adoração. Louvor é um tipo de adoração. Deixa eu louvar ao Senhor, eu vou adorar. E Paulo e Silas foram soltos da cadeia quando adoraram o Senhor. E adorar no dia de choro, hein? Tanto que essa música que eu coloquei aqui, eu quero cantar no meu novo casamento. Eu escolhi, eu fui dormir chorando muitas noites sozinha, mas no Senhor eu estou esperando esse dia. Eu vou cantar, eu quero entrar cantando no meu casamento esse louvor. Então eu sei cantar ele todinho, porque sempre eu estou treinando aí para não ser pega de surpresa no dia do casamento. É que eu caso rápido, né? Já estou treinando. Mas entendem aqui? É isso, é por alegria. E por quê? Na hora da plantação. Por que eu estou trazendo essa passagem de Juízes 6? Porque a gente, na hora da colheita, a gente se frustra, a gente reclama. Não é só na página preta, de achar uma. É na hora da colheita. A gente plantou porque a gente fica cansado. Eu falo que a gente fica exausto quando a gente planta. E aí a gente quer a colheita. Ufa, trabalhei tanto, agora eu quero a colheita. Então, aqui, gente, na hora da colheita, mesmo na hora de plantou, planta celebrando. Celebrar é adorar ao Senhor. Lembra? Adorar somente Ele. Senhor, obrigado. E adorar. E aí não tem medianita que fica. Não tem medianita que fica. Medianita só vem para roubar a nossa colheita. E é um espírito. E como que a gente põe esse espírito para fora? Põe para correr. Celebrando, claro, fazendo uma faxina interna, né? Quando o Senhor já é a segunda vez que ele pede para eu pedir perdão para o pai dos meus filhos e ele pede pedir perdão para minha mãe. Só que a velha Adriana não pediria não, tá? E eu pedi perdão para o pai dos meus filhos e eu tenho visto com os meus olhos a mudança na paternidade deles.
Ele amadureceu com os meus filhos em meses o que ele não tinha amadurecido em anos. Segredos espirituais. Que é a mulher que apresenta os filhos para o marido, né? Para o pai. E eu pedi perdão para minha mãe agora. Agora, entendeu que o meu novo casamento vai acontecer de forma natural, que é a minha colheita, que é o meu desejo do meu sonho, o desejo do meu coração. E aqui eu queria ouvir um pouquinho vocês. Todas vocês estão me olhando com a mesma expressão, todas. Só a Eliana que eu não estou conseguindo ver. Ô, minha amiga, abre a câmera, eu gosto tanto de ver você. E eu queria finalizar a mensagem de hoje, que todavia eu me alegrarei. Alegrar, lembrando que é Deus, né? É Jesus, é alegria. E na plantação, comece a celebrar. Então, Ivani, principalmente para você que eu estou querendo falar isso hoje, quando você for plantar, compra, minha amiga, passa nessas lojas de 99 que vende coisas para casa e compra um trigo e compra uma uva, pelo menos para trazer aos seus olhos. Porque olho, a gente olhando, é um memorial. A Renate falava muito isso, traz como um memorial. Então, eu olho para o trigo, estou trabalhando, estou produzindo para os meus filhos, dentro do que o Senhor tem para mim. Agora eu quero colher, trazer a uva. E olhar para a uva é alegria. Se necessário for, lembra que eu trouxe uma aliança aqui para lembrar o compromisso que Deus tem comigo? Às vezes a gente precisa de coisas memorial para poder nos trazer a memória aquilo que traz esperança. Então, quando eu olho para minha mão, eu tenho um compromisso com meu Deus, eu tenho que ter uma aliança comigo de compromisso. Ele não vai me abandonar. O que vai acontecer, não sei. O meu papel é confiar. O meu papel é me alegrar, Marli. Entendeu? Fale aí, minha amiga. Ai, que palavra maravilhosa, né? Bom dia, meninas. Que Bom dia, palavra. minha amiga. Eu, hoje eu acordei, vou confessar aqui. Não tava preto. Tava com a Tava tela preta. com a tela preta, igualzinho esse louvor, o sentimento começando a me tomar, o desespero. Nossa, mas esse louvor veio assim, igual flecha, tá? Glória a Deus. Eu falei, é isso. Por que que a gente é assim, né? Porque essa natureza às vezes quer vir, né? O medo, os sentimentos, esses midianitas aí, os sentimentos, né? Muitas vezes a incredulidade quer bater. Ah, o Senhor nos abandonou, que nem eles falam aqui, né? Por que que... Falou para Gideão, tá bom, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que que tudo isso nos sucedeu, né? Por que que o Senhor, né, permitiu, né, essas coisas? É bem complicado, né? Mas graças a Deus vem essas ferramentas. Eu creio muito no poder do louvor, né? Que é a música cantada, né? Tem uma unção, tem. Só pelo louvor já, só Deus falando aí comigo, ó Deus falando comigo, Só né? pelo louvor. É. E aí a gente tem meditado muito sobre a questão da pessoa de Jesus, né? Porque já foi nos entregue as boas novas, né? As boas novas do Evangelho, essa mudança de vida, essa metanoia, né? Essa mudança de mente, né? Só que a gente vive ainda nesse mundo, né? Corrompido, né? E muitas vezes quer nos fazer a nossa mente vaguear, né? Mas por isso que a gente tem que sempre ir para a palavra, né? Por isso, minha amiga. Porque já foi consumado, né? Já foi consumado. Já foi consumado. Jesus, ele cumpriu com tudo. Aí o Carlos estava estudando, né? Tetelestai. Ele já nos entregou tudo, a vitória, ele entregou o inimigo nas nossas mãos, já foi consumado, né? Ele foi o sacrifício, ele cumpriu tudo, cumpriu a lei, cumpriu tudo, né? Então, a gente viver nessas boas novas, né? Se alegrar na pessoa de Cristo, né? Na salvação, nessas boas novas, esse privilégio que nós temos, né, de estar aqui falando dele, esse privilégio que nós temos da salvação. Não, isso é uma coisa de doido, né? Como que a alma, né? Meu, por que que eu acordei hoje desesperada? Meu Deus, né? Às vezes a gente fica com raiva da gente mesmo, né? Mas Deus é tão bom, ó, que você tá numa mesa como essa.
para mudar já totalmente a sua vibração e se acolha. Tem alguma coisa que a gente tem que ver, mas assim, existe armas espirituais. A gente está numa guerra espiritual. O que que eu tenho? Eu tenho louvor. Então, quando você levantar triste, não que tem, como eu falei, ontem eu precisei me acolher, eu estava muito cansada. Como é importante a gente se acolher, olhar para dentro, se compreender. Entendeu? Por que que eu estou assim? Tem algo aqui, tá? Quando a gente está muito irritado, fala, não sei porque eu estou irritada. No fundo, a gente sabe que é importante a gente olhar para as emoções. Tem que olhar. É igual uma febre. A febre, ela sinaliza que tem algo. Que bom agora, tudo alegrarei. Então vamos olhar. Primeiro tem uma parte, tem a parte emocional. Tá, agora a parte espiritual. Eu sou um ser espiritual, eu decidi viver caminhar pelo espírito, eu decidi. Então, o que que eu posso fazer? Estou triste. Ouve um louvor, troca o pensamento. Trazendo aqui para a psicanálise, a gente tem uma abordagem TCC, que é técnica, é terapia comportamental cognitiva, é trocar o pensamento. Como que eu troco o pensamento? Como eu troco a egrégora da casa? Quando eu tô muito irritada, gente, quando eu tô percebendo que eu tô muito assim acelerada para não se sair mandando nas crianças, porque não é uma energia aqui masculina, que muitas vezes a gente se põe nesse lugar, eu desço. Eu tô procurando levar meu filho no ponto meio de 11 horas, quando eu volto eu não tô subindo, ou eu vou para academia, ou eu vou pro sol responder as minhas mensagens. Já troco a energia, tô com tanto frio, eu desço. Aqui em casa é gelado aqui no inverno. Eu desço, gente, e respondo as mensagens lá embaixo, tô trabalhando lá de baixo, já troquei a atmosfera, já não tô mais gelada, já tô quentinha. E isso é uma decisão, não é sentir. Sentir é que quer se enfiar num buraco. O que eu quero trazer é que é uma decisão. A parte de se acolher é importante, entender porque eu tô assim, até procurar falar com alguém, ou se acolher, olhar para dentro, como sábado à noite, Marli, eu fui olhar para mim dentro, tem alguma coisa, e o Senhor me trouxe a instrução de pedir perdão para minha mãe, desmarquei meu compromisso lá que eu trouxe para você, desmarquei e fui realmente me preparar para um. Mas quando ele me deu o comando, eu não queria, falei, pedir perdão para minha mãe, ai meu Deus do céu, sentindo nada, é uma decisão, e foi extraordinário. Como é importante você ouvir os comandos. Mas quando você estiver triste, a gente ouvir um louvor, trocar o cenário. Não estou sentindo, agradecer. Quando a gente, todas nós somos de casa, abriu domingo mesmo, o sábado da Marlivinha, domingo minha mãe, e eu gosto de fazer mesa com uma abundância. Eu só tinha o macarrão e o molho. Falei, vai ser macarrão e molho mesmo. Mas você dá glória a Deus pelo macarrão e o molho. Na segunda, tudo já mudou. Abri o armário, só tinha um pacote de macarrão aquele domingo e um molho. Fiz para minha mãe, eu não gosto, minha mãe trazia uma coisa crítica, é como se um pacote de macarrão e um molho fosse, você precisa passar por isso, ela olha como falta, e eu não estou olhando como falta, é o que eu tenho, a multiplicação. E minha resistência de trazer ela aqui, servir o almoço e o molho, era porque eu sabia que ela, na mente dela, ia criticar, porque ela sabe que quando eu tenho, eu ponho, se eu fiz só macarrão e molho é porque eu só tinha isso. Mas eu falei, não é sobre ela, é sobre mim, é o que eu tenho, vou fazer o melhor, mais gostoso que eu posso fazer. Que horas refogando a cebola para ficar bem gostoso. Nem tinha tomate para poder incrementar. Pus o molho, fiz o macarrão. Ela trouxe um queijinho ralado, que eu amo queijo, né? Ela sabe disso. Porque eu falei, mãe, hoje vai ser macarrão, uma comida simples. Até sem maquiagem eu tava de pijama, porque eu quis mostrar a vulnerabilidade para ela. Então, aqui, ó, sentindo, porque eu sabia que ela ia me reprimir, sentindo, eu me defendo da minha própria mãe. Não, não era sobre sentir, era sobre decidir, e houve um comando. Então, às vezes, Marli, a gente tem que estar numa mesa como essa, não é por mim, pela Adriana, por isso que eu quero tanto levar. Porque no desespero, a gente tem que estar numa mesa. Mas uma mesa que leva a gente, né, para o sentido, não é ir lá para uma mesa de vou dança. Não. A minha felicidade hoje está na parte espiritual, tá? Eu quero isso para mim. Não que eu não vá me divertir, sair para dançar, sair para comemorar com os meus filhos, não é sobre isso. Mas eu quero me fortalecer no espírito. Então, eu vou para uma mesa onde eu sei que ele vai ser falado. Mas aqui é uma decisão, minha amiga. Então, tem a parte das emoções que é importante. Por que que eu estou me sentindo tão. A gente tem a natureza adâmica, lembra da natureza? Mas para a natureza cristã é um processo. Sabe por que que o pessoal ficaram 400 anos no Egito? É o tempo de remissão. Depois ficou 40 anos no deserto. Tempo de remissão, de aprendizado. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40 dias. O tempo depende da gente. É um processo. Então, é um negócio assim, meio sobrenatural, porque assim, é, o povo aqui, quando o Paulo falou aqui, o povo estava sendo perseguido e ele dando conselho para o povo se alegrar.
sabe, assim, o povo estava sendo perseguido, estava sendo morto. Alegrem-se, alegrem-se. Nossa, Alegria é uma celebração. E celebrar é uma adoração. O Senhor não quer que a gente adore Ele, Espírito e verdade? em meio às tribulações, porque aí a perseverança, né, vem. As coisas de Deus é tudo o contrário, né? Você entende que Canaã é só para filho e filho maduro. Não é É, para criatura e muito menos para filho mimado, é. que estou sentindo. Não, é filho maduro. Minha amiga, o Senhor quer que a gente adore Ele. Adorar não é só louvar. Adorar é agradecer. Adorar é sentir alegria em meio ao caos. Meio ao sofrimento. É só coisa de doido, porque fala manda coisas doidas para sábias confundir. É tudo ao contrário, né? É descer para subir. É tudo ao contrário. Então, o Senhor está te dando um comando, Marli. Claro que olhar para as emoções, entender por quê. Às vezes você tá na parte hormonal, menstruação, mexe com a gente, deixa a gente mais sensível. Gente, a gente tem que sim Viva. respeitar. Deixa eu Às vezes entender é lógico, né? porque eu tô mais triste aqui, mas tem alguma coisa, eu tô me sentindo de repente desprotegida. E quem tá se sentindo desprotegida é a Marlizinha, que se sente ameaçada, desprotegida, mas aí se acolhe. Quando toda vez que a gente acolhe as nossas emoções, a nossa criança adulta vem, aí a adulta que conhece as armas espirituais, fala: meu Deus, plantei, 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 cadê minha colheita aqui? Já sei, vou celebrar. Como sua louca? Tá, gente que tá reclamando, não, não, vou celebrar, vou me unir com alguém, vou orar. Vou orar com alguém 3 da manhã, enquanto eu tô acordando 3 da manhã para uma cliente. Gente do céu, meu olho chega assim. Ou porque 3 da manhã para mim é o momento mais profundo do meu sono. Vamos orar, armas espirituais, a gente lidar com coisas espirituais. Então a gente tem que entender as 3 esferas, gente. Eu tô na parte hormonal, tô mais sensível, igual ontem. Eu tava mais sensível, eu tava cansada mesmo, fisicamente. Você pode estar menstruar, pode estar mais cansada. Emoção. Por que que eu tô me sentindo insegura? Por que eu tô tão me sentindo tão insegura? Que gatilho que abriu aqui? Deixa eu me acolher, entender. Me entender. Ah, eu já sei que isso tudo aqui tem armas espirituais para eu decidir caminhar sobre o espírito. Então, automaticamente eu vou o quê? Conversar com gente que vai, é, né, fortalecer a minha fé. E fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus traz esperança. Ouvir tá numa palavra como hoje que você trouxe aqui, que alegria, alegria é uma pessoa e é Jesus. E a alegria é um comando do Espírito, é uma celebração. Eu tô adorando o meu Deus. E Deus, eu tô adorando Ele, tô adorando a reclamação, não tô adorando o Senhor. Ouve um louvor como esse. Aqui já é resposta pra gente. Entende? Já que o Senhor tá falando pra você, ele tem Marli, tem medianita aí. Tem medianita na sua mente, ela tá roubando a tua colheita. Tem gente que é preguiçoso, não faz mesmo. Não, aí nós trabalhamos, poxa, e não tem a colheita, é para desistir, não é? É de desistir. Porque tem gente que não trabalha mesmo, é preguiçoso. Mas não, a gente trabalha, tá acreditando, faz. E por que que não tá colhendo? Muitas vezes tá vindo medianitas. E como que eu pus esses medianitas para correr? Agora a gente já sabe. A alegria. Não tô sentindo, não é sentimento. É uma pessoa que conversou comigo, eu não amo mais. Amor não é sentimento, amor é decisão, é uma pessoa, põe ele. Por isso que ele fala, lá comecei falando de Lucas 15. O que que a gente tem de mais valor? Perdeu? Varre a casa, põe Jesus até encontrar. Põe alegria. Um comando aqui para você, Marli. Você já vai sair daqui com outro olhar hoje já. Já vai fazer outro olhar. Talvez não mudou o cenário, mas mudou a sua mente. Seu áudio desligou, tá? Já não tô igual como eu entrei. Pois é. Tá vendo isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é isso, glória a Deus, que nós possamos estar numa mesa assim para isso mesmo. E aí, Vani, você também não tá igual como entrou? Não, não Você... estou igual como entrei. Isso. Não tá, né, minha amiga? Não, cheia de esperança. Esses medianitas, só Jesus. Pois é ele que Porque tem a culpa correr. mente
A mente, hoje eu tenho realmente certeza, a mente comanda Ela, como ela, você é vai nosso, ela é estar, nosso campo de batalha. comanda como você vai estar. E aí, como você diz, né, usando essa palavra, os medianistas, faz com que você, até na parte da plantação, você plantando, você desacreditar no momento que você está plantando, fazer você parar. E é uma situação que realmente é espiritual total. Você fica, nossa, só pela misericórdia mesmo, e estar numa mesa como essa, fazer com que você consiga fazer essa transformação de mente. E se você não está, ele vai, engraçado, vai de uma forma que vai consumindo sua mente, que você cada vez mais, se você der, você vai afastando, 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 entendeu? Então você tem que buscar, né, nas formas, em oração, conversando com pessoas que têm esse olhar, né? E estando numa mesa como essa, para poder realmente cair as fichas necessárias. Porque às vezes você consome de uma forma que você realmente vai falar, não, não dá mais por aqui. Entendeu? É porque o Quanto diabo ele quer nos destruir, ele quer nos desanimar. E a gente fica muito. desanimado, aí a gente entrega o jogo. É, A gente fica cansado, exausto. É uma distração. é. Por isso que a chave, né, que a celebração, eu varrendo, vendo, né? Que realmente eu não celebro como assim, quando acontece alguma coisa, não é que eu não celebro, é tudo muito rápido, aí eu pego aqui, faço ali, e não paro para pegar e celebrar. Como você falou, que for, que seja com uma casquinha de sorvete, que seja, sei lá, um copo de guaraná, seja o que for, mas a intenção da celebração, né? Isso, isso. E então, é uma das coisas que eu vou começar realmente a fazer, que Ai. eu não faço, entendeu? Isso, minha amiga, E, confundiu o diabo aí. Confundiu. Ai, exato, como assim? Ela tá celebrando no meio é, da nuvem preta? É, isso aí. exato, é. Porque, né, já fala, tendes bom ânimo. E aí vem, né, age bem aí, para você não ter o bom ânimo que precisa ter. Então, realmente é para se pensar e se fazer dessa forma. Deus abençoe sua Isso vida, aí, minha amiga, é vida isso de aí, toda. celebra em meio ao caos. É só quem É, confia em Deus, é só quem confia. só, Gente, celebrar, ter paz, quando tá tudo bem, tá tudo bem. E agora, quando celebrar, quando tá com a tela preta, quando tá querendo se enfiar no buraco, mas Jesus, só quem tem Jesus, só quem quem está ao caminha, redor. só quando é que consegue. É. E quando tem ao redor tá o caos e tem outras pessoas vendo, e você, talvez isso até haja, né, acaba constrangendo, porque às vezes tá tudo um caos, tá tudo tela preta, e você tenta manter ou ter uma alegria nesse sentido. Aí as pessoas falam, ué, mas como assim? Tá assim? Você tá assim? E você tá feliz, vamos dizer, você tá rindo, você tá conversando? Não deveria. Aí onde parece que as pessoas querem te ver na Não, sim. introspecção, naquela tristeza. E você, se a sua mente realmente não estiver preparada, não estiver ligada, você vai entrando nesse caminho, vai ser num buraco, vai ser uma coisa só Deus. Para Exatamente, é dar esse só. discernimento, abrir fazer com que a gente realmente abra a mente para as boas coisas, vamos dizer, né? Para poder entender e fazer da maneira certa. Glória a Deus. Verusca, minha amiga, para você também ficou diferente, assim, trouxe uma alegria, como ter alegria em algumas situações? Trouxe para você? O que trouxe para você? Bom dia, a paz. Estou um pouco rouca porque eu estou bem gripada. Ô, minha amiga, esse Mas é tempinho, né? Tá na hora de passar o nosso inverno, né? verdade. É sobre isso. A alegria do Senhor é a nossa força, né? A palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se Deus ele diz que a alegria dele é a nossa força, é só para quem acredita e para quem crê mesmo. Em meio do caos, em meio do nada, em meio das circunstâncias, você exercer esse sentimento e exercer até essa fé, né? Porque você sabe que o desânimo
o desânimo, a procrastinação, a tristeza, isso é uma brecha, né, que o inimigo ele usa, e é uma arma, assim, do inimigo para entrar. E se não houver resistência nisso, abre-se uma legalidade, né? E abrindo a legalidade para sair depois é complicado. Mas aquele que busca, aquele que clama, aquele que tem uma conexão com o Cristo, independente de qualquer situação, por amor a Cristo, ele não vê Deus como barganha, ele não vê Deus como um item para você conseguir chegar no seu objetivo, e sim, o único objetivo é o céu, e é ser transformado, é ser mudado. Não existe tanto desespero e desânimo. Claro que vem, sentimento a gente tem que viver, a gente não pode não viver o sentimento e a emoção, né? A gente tem que viver, porém, vivendo, logo o Espírito Santo de Deus, ele nos atenta para que a gente entenda o porquê daquilo e vá guerrear. E vá guerrear e ter alegria no momento de dor, ter alegria no momento do dia mal, não é fácil. Ter alegria no momento que você está provado, que você está com uma dificuldade, ou que você está passando por algum processo, isso não é fácil. Mas quando você entende que a situação que você está, se você se prostrar, pior vai ser, e a sua resposta está em Cristo, por mais que você chore, por mais que você sinta as emoções, isso não pode permanecer e persistir, porque você tem um tempo para isso. Você dá esse tempo, e aí você vai se acolher diante de Deus, e Deus ele dá as coordenadas dele. E aí, às vezes, no futuro próximo do que você está passando, aí você pensa, meu, eu sofri tudo isso para nada, né? Então, é bem o que foi falado aí com a Marli, né? Já está tudo pronto, né? Está tudo Muito pronto, está tudo massa. preparado, está tudo... Mas Deus, ele também conhece o nosso eu. Ele sabe que somos carnais, ele também sabe as dificuldades do interior de cada um. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que lembrar constantemente, igual a Ivani falou, né? Tem que ter uma constância do crer, do acreditar, do confiar, do avançar, porque sem essa constância, sem essa certeza, pode se tutibiar. E aí, nessa tutibiação do eu, né? Na tutibiação do sentimento não colocado da forma correta, aí você pode voltar para trás. E aí você simplesmente, em vez de abranger o que Deus tem, você atrapalha o que ele tem. Então, essa constância de estar alegre no dia da luta, no dia mal, no dia da doença, estou dando exemplos, tá? No dia da prova, no dia da luta, no dia da doença, no dia da enfermidade, no dia do financeiro, não é fácil ficar feliz, não é sobre ficar sorrindo para todo mundo, uhul, ai que legal, mais uma prova na minha vida. Não, não é sobre isso. É sobre você saber que você está num momento delicado, mas que você tem um Deus e ele tem todas as estratégias para te dar, para que esse processo, esse momento, você viva tranquilo, que você viva, entre aspas, em paz e alegre, porque afinal tudo é um processo e tudo passa. E Deus ele está no comando, no controle de todas as coisas. E a alegria é uma coisa que Deus ama muito, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade do Pai, ele ama você ser alegre, independente do que você viva, independente do que você passa. Você ser alegre, porque a alegria ela é base também. E a alegria, às vezes a minha e a sua alegria pode impactar alguém que está do nosso lado, que está totalmente triste, de tristeza real, e aí essa pessoa ela olha, ela vê que você tem um processo, mas que você está alegre, aquilo dá um gatilho de refletir na pessoa, e fora que a sua alegria pode curar a forma que você vê as coisas, né? Pode não só libertar você, mas quem tá à sua volta. Então, é mandamento também, né? A palavra de Deus, ele fala que a alegria do Senhor é nossa força. Você não vê na Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento, Deus aprovando que você fique triste. Você não vê isso.
né? Quem lê Bíblia aí, quem lê a palavra aí, não vê Deus apoiando a tristeza, apoiando o sentimento do dia mal, que é tristeza, que é desânimo, que é fadiga. Não, ele gosta de verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. E muitas das vezes, quando você está sem força e sem alegria, até para adorar, que seja um louvor, que seja uma oração, que seja cultuar a Cristo, e você está desanimado, se você persistir e falar, não, independente da situação que eu tô, eu vou, você volta totalmente diferente, porque a alegria do Senhor, ela também se renova a cada dia sobre as nossas vidas, porque a vida não é fácil, nunca vai ser. Jesus, ele não falou, siga-me, pegue a minha cruz e tudo vai ser belezinha. Ele não falou isso. Se quiser, siga. Se quiser, ele ainda colocou uma vírgula, ainda colocou se quiser. Então, isso daí como se diz, é a sua decisão. Eu decido servir a Cristo. E eu decidindo servir a Cristo, eu não vou ser uma pessoa derrotada, vou ser uma pessoa vitoriosa, independente das circunstâncias. Eu não vou ser uma pessoa triste, eu vou ser uma pessoa alegre, porque a alegria do Senhor é minha força. Eu vou ser uma pessoa que avança, mesmo estando cansado, mesmo estando desanimado, mesmo estando fadigado, mas eu vou avançar porque a minha fé faz eu entender que lá do céu ele está me vendo e ele me dá força, porque ele fala que renova minhas forças, a minha alegria. Então, até a alegria, sentimentos também, a gente também precisa buscar, né? Não é só tipo, a fulana é alegre, mas eu não consigo ser alegre. Você se permitiu, você tentou. É tudo uma questão de escolha. Então, Amém. a escolha de vida melhor, de status melhor, de sentimentos e emoções melhor, de uma vida plena, só tem com Jesus. Porque sem Jesus, nem É paz você acender a candeia, né, minha gente? Nem Jesus, que acender a candeia. A candeia é assim, a candeia ela tá apagando e você tem que fumegar ela. Ela tá apagando e você fala, Jesus tá apagando, tô aqui desanimada, mas você vai fumegar. Aí você vai fumegar, você vai orar, você vai clamar, você vai ler a palavra, você vai procurar alguém, você vai procurar um respaldo em alguém, claro, uma pessoa que entenda seu processo e que vai te levantar, não te desanimar mais ainda, você vai buscar, você vai orar, você vai clamar, aí você fumega a candeia e ela acende de novo, porque tem que estar acesa, não apagada, né? E a mulher de Provérbios 31 É o que a que gente estou sempre fazendo fala, no momento. é uma mulher mesmo que ela tem a candeia acesa, ó, lá no 31, 18b, né? Sua lâmpada fica acesa. É buscar Jesus, gente. Sem Jesus, gente, não dá. Não dá, a gente não suporta. E Jesus foi e deixou o Espírito dele em nós, né? Então, por isso que tem que estar ativando. Isso aí, Verusca, isso mesmo. Minha amiga Eliana, para a gente poder dar toda a salário aqui, minha amiga. Bom dia. Bom dia, minha Aleluia, glória a Deus por essa manhã, né, gloriosa, que o Senhor está sempre falando conosco. Eu estou muito feliz em ouvir, né, cada testemunho aí de mudança, né, de mudança do nosso espírito, da nossa alma, porque realmente o nosso espírito, instantaneamente, a gente se eleva a Deus, a gente é curado. Às vezes a nossa alma, ela demora um pouquinho mais, né? Para a gente mudar, para a gente reconhecer as nossas emoções. E como a Marli falou aí, olha, já mudei, que maravilha, eu estava desse jeito e agora eu estou já de outra forma. E isso, quando o Marli vai entendendo que espiritualmente, ela mesma também, na alma dela, ela pode até acordar, porque nós somos seres humanos, nós acordamos sim com várias emoções, nós temos todas elas na nossa mente. Agora depende de nós, muitas vezes, falar assim, Jesus, é igual Jesus falou assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, eu acordei com essa emoção, mas ela não vai me dominar. Deus, me ajuda que no dia todo, essa emoção, ela vai embora. Eu tô com ela, mas, Senhor, eu tô te pedindo, muda essa emoção, porque eu confio em ti. Eu acho que quando Paulo, ele falou muitas coisas, né, maravilhosas para nós, e quando ele falava ali para aquele povo, tem de bom ânimo, acho que a Marli falou isso, eu não entendo porque que Paulo falava, é muito louco isso, né? Mas Paulo falou também uma coisa muito surpreendente, que ele falou assim,
porque o morrer em Cristo é lucro. Então, independente das nossas lutas, a gente sabe que ali na guerra, se a gente se alegre, porque se você morrer, é uma anestesia, assim, que você vai morar com Cristo, sabe? Então, gente, será que a gente está, né, com essa preparação? E claro que isso demora um pouco. Eu todos os dias falo assim, Jesus, se de repente, ontem eu vi um relato de uma cantora que é do mundo e tal, mas ela agradecendo ali a equipe, agradecendo tudo, e à noite ela morreu, ela teve sabe assim, mas ela estava agradecendo a Deus por... Será que a gente está assim? Sabe? Será que a gente está agradecendo que a gente não sabe o dia de amanhã, né? E então a gente fica às vezes preocupado com algumas lutas, essas emoções que vêm, assolam a nossa vida, os medianitas, a nossa mente, será que a gente está assim? Será que se eu morrer, se eu estiver numa guerra, eu vou estar feliz? Então, por que eu estou triste? Porque está faltando aqui, sabe? Faltou o almoço, faltou, sei lá, igual a Verusca falou, são várias coisas na nossa vida que faz a gente entristecer, essas emoções. Tudo que a gente reverbera, a gente acorda numa emoção de dor ou de falta, se a gente não orar, se a gente não mudar essa mentalidade, falar, ela vai reverberar no outro dia, daqui a pouco a gente está com a pressão alta, a gente está tudo. O nosso estado de espírito, na nossa alma, ela muda completamente o dia. Quando eu mudo a minha mente em Cristo, quando eu acredito que Ele está segurando na minha mão, que Ele é o meu Pai e que tudo que está acontecendo existe, quando tiver acontecendo alguma coisa ruim, fala, Jesus, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me mostrar nisso? Eu sei que o Senhor está me dando sabedoria. E, gente, tudo, Ele está dando sabedoria para nós, tudo, tudo. Porque a gente estava falando de alimento, né? E eu falei assim, gente, quando eu sei que uma pessoa que tem muito dinheiro, igual eu já vivi com essa minha amiga milionária, que eu viajo com ela e tal, e teve alguns momentos, teve um dia que a gente entrou no restaurante, porque estava trabalhando e tal, e não tem opção ali. Aí eu falei assim, gente, ué, então ela é rica, mas ela não pode, ela é milionária, mas ela também não tem escolha de um dia, talvez, comer. Um dia, gente, ela pediu um franguinho no restaurante e ela não olhou, nem eu olhei o que era aquele franguinho, era o sobrecudo da galinha. Tão bonitinho e frito, e ela colocou no prato dela ali, naquele restaurante, ela comeu, na hora que ela comeu, que ela viu que era aquilo, mas ela teve que comer aquilo. Então, será que às vezes a gente está preparado para ter uma riqueza? Porque não é sobre isso, não é porque a gente está rico que todo dia a gente vai escolher, mas a gente celebrar o que a gente está comendo hoje, como a Adri falou. Foi ela que bloqueou? Foi ela que congelou? Foi. Liana, minha amiga. Acho que foi ela que congelou, né? Voltou? Isso, volte. Minha amiga. Voltou? Eu acho que minha Voltou. internet caiu. Ou entrou uma Voltou. ligação E aí, aí. se eu ficar... E aí, se eu ficar delongando muito, gente, a nossa história, cada um de nós temos uma dor. Verusca, às vezes eu fico preocupada quando eu posto um vídeo alegre lá no status e eu falo assim, eu falo para minha filha, meu Deus, mas eu sei que tem muita gente que está passando pela dor, eu fico preocupada, mas eu preciso falar o que eu estou vivendo, porque eu vivi muito tempo na dor também, cada um tem um processo. Vamos amar nossa história. Para a glória de Deus, nós temos testemunho para contar, sabe? E eu fico preocupada, você acredita? Eu falo assim, gente, mas aí minha filha, mãe, então você tem que fazer um podcast, né? Você quer falar tudo, tudo, tudo. Eu falei, porque eu fico pensando naquelas pessoas que estão no momento da dor, e eu não tenho tempo aqui nesse videozinho para falar tudo, mas se Deus quiser, Deus vai me usar, eu vou poder falar tudo, como foi meu processo, e nós aqui temos histórias lindas para contar. Marli, que maravilha, Ivani, que maravilha, Verusca, Raquel, Dri, a gente está caminhando para o sucesso, para essa felicidade, para essa alegria, momentos felizes, sim, respeitando nossas emoções, está tudo bem, eu só não vou admitir que essa emoção permaneça na minha vida por 40 anos. Por que eu acordei pensando assim? Por que essa tristeza me assolou, sendo que o meu pai, ele está segurando na minha mão? Labassuri decanta, lamana. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Como é bom confiar em ti, sentir a tua presença, Jesus.
Senhor, eu peço que hoje, no dia de hoje, Senhor, adentre a casa, a mente de cada uma de nós que Amém. estamos aqui, Senhor. Nos alegra nesse dia, ó Pai, que nós viemos ser curada para curar, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, Senhor, pelo café, Senhor, que às vezes tem só o cafezinho, aquele pão de ontem. Obrigada por celebrar esse café Isso. e esse pão de ontem, Amém. Senhor. Obrigada, Amém. Deus. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. No dia Olha de esse hoje. espírito, gente, ela foi tomada pelo espírito, é sobre isso. Gente, o que é agradecer um pãozinho de ontem e um café? Como só tem isso? É tudo isso, é trocar. Não é só isso, é tudo isso. E aqui que vem um segredo espiritual. Quando Jesus tinha lá no deserto 5 pães e 2 peixes. 7. Ele agradeceu e aí houve a multiplicação. Aqui, ó, é agradecer, Marli, é agradecer. Verusca, agradecer, Ivani, agradecer, Eliana. Raquel, minha amiga, para a gente concluir aqui a mensagem, eu fico toda arrepiada aqui, nesse Bom dia a espírito que a todas. Eliana trouxe. Eu queria agradecer também, né, por fazer parte dessa mesa, dizer que vocês todas são maravilhosas, todas foram usadas nessa manhã para falar conosco, né? Dizer que eu também já passei por um momento muito difícil de morte, né? Fiquei em coma, 47 dias na UTI, e isso faz 4 anos. Então, naquele momento, eu nunca senti nenhum tipo de revolta ou tristeza por ter vivido aquilo. Em nenhum momento internada eu me senti que eu ia morrer, nada disso. Eu não tive nenhuma luta espiritual naquele momento, por gratidão mesmo. Eu não acreditava que eu iria ir embora, né? E hoje, passando por um processo da menopausa e um monte de coisa, eu já sinto tudo o contrário, né? Os midianitas. Então, eu hoje tenho momentos de tristeza, de reclamar, e, enfim, por conta de coisas pequenas. E no momento da minha morte, eu não tive. Então, é um processo que você tem que passar e crendo e buscando para que não fique naquele momento ruim, né? Mas eu queria agradecer por vocês, pela palavra de cada uma que me animou hoje, né? Para que mude o dia que eu ainda vou viver E hoje. amanhã tem aniversário, né, Raquel? Amanhã tem aniversário. Já vai entrar nesse 52. espírito, é um espírito. A Eliana trouxe aqui ela, pela sensibilidade. Gente, entramos no espírito da alegria e da gratidão. É um Então, eu espírito. só queria agradecer vocês, desejar um bom dia a todas, né? Bom dia. E cada palavra foi importante hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, se a palavra de Deus, acho que eu estava conversando com a Eliana esses dias, uma palavra, gente, se a gente alcançar uma pessoa, mudar o dia, como a Raquel trouxe aqui, a Marli trouxe aqui, a Ivani trouxe aqui, a Verusca trouxe aqui, a Eliana complementou tudo isso. Se a gente conseguir mudar, trazer a esperança para uma pessoa, gente. Uma pessoa, deixar o dia dela nublado por sol no dia dela, que é a esperança. E nós estamos aqui para ativar a fé, a esperança e o amor das pessoas. Tem muitas pessoas desistindo. Então, nós estamos aqui para transbordar e com essa sensibilidade. Eu sei o que é o dia mal. Eu sei o que é ter um pãozinho com café. Eu sei o que é levantar angustiado. Eu sei o que é passar por uma experiência de morte, quase morte. Eu sei o que é atravessar o deserto quando tudo diz não, com 2 filhos te olhando. Eu sei. A gente pode ter compaixão pela vida do outro, tirar o julgamento, né? Que é o que mais tem é o olhar de julgamento. Então, eu vou finalizar aqui e eu queria trazer aqui para vocês essa reflexão no dia de hoje, para que nós possamos
Se acolher no dia, que nem todo dia a gente está tudo bem, como a Eliana trouxe, que a Marli, levantei um dia nublado, e daí? Ser vulnerável, e essa mesa a gente pode ser vulnerável. Eu não levantei legal, levantei triste, levantei preta. Por que que eu tô assim, livre de julgamento? Vamos entender, vamos se acolher. Vamos, aí sim, vamos pôr aqui é o espírito, tira o espírito de medianitas aqui, ó, no 6. Sempre israelitas faziam suas plantações e os medianitas é esse que rouba colheitas e o amalaquita, sabe o que é o espírito de amalaquitas? Que depois está em Samuel, não sei se é 1 Samuel, 2 Samuel, é o espírito de cansaço. E quando a gente está cansado, o diabo vem e ele só quer nos distrair, nos desanimar, nos desviar. Mas a Malaquitas é um espírito de cansaço. E quando a gente está cansada, Moisés estava lá no deserto. Deus levantou Ur e Arão por braço dele. Que essa mesa que seja uma para levantar o braço da outra quando o dia está cansado. Amém. Quando eu quero fazer o Fêmeas de novo, e a gente vai fazer ele agora, se não for 30, que já tá aí, né? Setembro. Gente, eu falei, sozinho eu não consigo. Foi conversando semana passada com a Marli, sozinho eu não consigo. Cansativo, tem tantas coisas, mas nós somos uma mesa. O Fêmeas é uma mesa que uma vai estar levantando o braço da outra. Sabe por quê? Todas aqui podem estar cansadas com o espírito de Amalaquitas. E é nesse cansaço que ele vem nos desestruturando. Agora, quando nós estamos juntas, e aqui requer humildade, aqui requer um espírito de paternidade, que aqui ninguém é melhor que ninguém, que nós todas somos iguais. Esse é o objetivo. Por isso que o Senhor tem falado tanto comigo que o Fêmeas não é meu, o Fêmeas é uma mesa. É só uma vez. E detalhe, Moisés, ele não morreu, não entrou em Canaã porque ele bateu na rocha. Não que Deus não ficou aborrecido, digamos, triste com ele. Não estou falando sobre isso. É que ele era a lei. E quando Moisés morreu, ele falou para Josué triste: vamos, Josué, levanta. Moisés já foi, porque quem tinha que entrar era a graça. Então, eu posso ser uma líder, uma libertadora, só de levantar vocês. E até aí, você, Marli, pode ser a libertadora que vai levar o povo para Canaã. Entende que nós todas aqui estamos numa mesa levando mulheres. De repente eu sou a libertadora. Vamos embora, vamos junto. Vamos. Aí vem a Marli, vem a Eliana. Não, vamos entrar aqui em Canaã. Por isso que a mesa Fêmeas não é minha. Eu sou só uma líder. Todas nós somos líderes aqui. Uma vai puxar, a outra vai. Um planta, outro rega, e o Senhor vem dando um crescimento. Então é por isso, gente, que tem muita mulher cansada, muita mulher desistindo, muita mulher querendo a plantação e desanimando. Aí vem reclamação, vem o desânimo, aí vem a parte hormonal que a gente tá mesmo, e aí derruba tudo. É sobre isso, gente. Por isso que para mim o Fêmeas, ele, não sei se a palavra é essa, Marli, se é um ministério, mas é uma mesa onde todas vão pegar uma na mão da outra por conta da vulnerabilidade e do espírito. Eliana, eu senti a sensibilidade do espírito na sua voz. É sobre isso que nós possamos ser usadas pelo espírito. E acolher uma outra nas emoções. Não, tá legal, Marli, não tem julgamento. Meu Deus, como assim? A Marli já macaca velha de crente e ainda assim tubia nos sentimentos dela. Não. Quer colinho, vamos acolher uma outra. Por isso que a gente vai fazer outro Fêmea, gente. Marli, a gente vai ter uma reunião sábado, porque a gente vai fazer esse Fêmea de novo, porque ele tem que ser mensal para a gente poder realmente estar uma acolhendo a outra, porque o virtual ainda ele é muito. Ele é fervoroso aqui entre a gente, mas ele é muito distante, né? Para a gente ter um lugar, gente, um lugar para a gente se realmente reabastecer nossas emoções e estar firme na parte espiritual. Fortalecida, né? Eu gosto da palavra fortalecida. Literalmente nos relar, né? Relar. Relar, Marli, relar, a gente está precisando disso. E por isso que vai ser celebrar, a gente vai celebrar. Passou o inverno, foi isso que o Senhor trouxe ontem, passou o inverno. O inverno é um tempo de introspecção, e a gente fica mais doente, mais vulnerável, mas a gente vai celebrar agora com a primavera. Ó, todavia me alegrarei, gente, esse vai ser o louvor que a gente vai tocar. Todavia, fácil não é, sozinha não conseguimos. Por isso a mesa. Por isso que não é uma sala de aula que eu vou ficar aqui falando. Blá, blá. Não é sala de aula. É uma mesa. Então, bora para um dia cheio da presença dele, que é tudo que a gente precisa. Oi, Marli. Qual que é o seu Instagram? O meu? É? De quem você perguntou? O meu, Adriana? O meu é a Adri Lourenço. Da Eliana. Ah, da Eliana. É. Põe aí, minha amiga. Seu áudio. O meu é @Eliana, _ Souza com S. Já deve aparecer quando você colocar aí. Ah, Coloca lá no grupo, minha amiga.
Eu estou fazendo um novo, gente, de psicanalista agora, porque esse meu Instagram, ele é bem particular só de maquiagem, né? Aí eu estou fazendo um novo agora de psicanalista para postar alguns reels, algumas mensagens. Aí eu vou querer que vocês me sigam lá também, tá? Gente, eu Qualquer pedi lá coisa eu no faço grupo, pra você, Marli. já aproveitando aqui que todas estão lá na comunidade, eu pedi para colocar o material de cada uma. Já coloca lá, Marli, da Mágio, a Eliana já coloca, coloca a página, a Ivani, olha lá no grupo da oficina, porque a gente vai fazer um Uhum. trabalho ali, com a Raquel tá me ajudando a fazer um trabalho, e a gente vai fazer a parte também do nosso trabalho, uma com a outra. Você que tá psicanalista, precisa dali dar uma gotinha suficiente. Gente, muita coisa que a gente vai trazer agora para o inverno passou, tá? Eu estou ansiosa para a próxima reunião, você acredita? Para a nossa Não, presencial. a gente vai fazer essa reunião para a gente poder alinhar, porque eu tô acreditando no novo tempo para a gente. Eu estou no novo tempo, gente. Eu Olha as estou no novo garrafas tempo. de café, gente. Eu já estou pensando nas garrafas de café que a gente falou que ia colocar lá uma garrafa grandona de café. Pois a gente vai organizar tudo isso. Fazer uma reunião só Vamos para a gente fazer. organizar, tá? Vamos orar por causa Ver do a horário. Verucinha, dar um abraço nela de novo, a Marli, a Ivani. Ah, Ai, tá como é gostoso te precisando, abraçar. gente. Está precisando. Estou com Vamos orar, saudade do então? seu calor, Verusca, do seu abraço. É, a Verusca tava de férias com o maridão, né? E agora tá de volta aqui. Então, eu vou estar orando aqui para a gente encerrar essa manhã. Essa manhã não, né? Essa mesa, para a gente sair aqui com todas as instruções para nosso dia de hoje, tá? Então, Pai amado, Pai bendito, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque tudo que nós precisamos é da tua presença. Obrigada pela tua presença. Espírito Santo, o Senhor é lindo, de renovar as nossas forças, como a Verusca trouxe, que a tua alegria é nossa força. Obrigada porque a Marli está saindo daqui mais fortalecida na tua presença, porque a alegria, Pai, é o Senhor. A alegria do Senhor, Pai, é tudo que nós precisamos. Obrigada pela vida da Ivani, Pai, que já está olhando tudo como que sabendo que eu vou celebrar, que eu vou adorar, mesmo em momentos escuros, mesmo em momento que aparentemente parece ser falta, mas não é falta como a Eliana colocou, não é só um café, é o obrigado pelo café, é um coração grato, não é um coração conformado com a falta, não é um coração grato, Pai. E a gratidão, Pai, também é um código espiritual como a alegria, Pai. E só quem confia no Senhor plenamente, como a Raquel, que já passou por uma experiência de quase morte, sabe da tua presença, confia no Senhor, Pai, para poder louvar, celebrar, adorar com muita gratidão, com muita generosidade, Pai. E nós somos mulheres aqui em mesas, fortalecidas no espírito, acolhendo nossas emoções, Pai, para tocar outras mulheres, curada para curar, transformadas para transformar. Obrigada por essa egrégora, Pai. Obrigada por essa parte, porque nós estamos tomadas pelo Teu Espírito, Pai, e que nós possamos hoje estar em pé no Senhor, Pai, e reverberar para nossa família, os nossos maridos, nossos filhos sentirem, Pai. Obrigada por isso, Pai, e que sim, nós teremos uma colheita bendita, Pai, 30, 60, 100 por um, como está na Tua palavra, porque nossa terra é fértil, porque nossa terra é arregada pelo Senhor e nós não estamos sozinhas. Obrigada por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, mulheres. Amém, fêmeas. Amém. 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 Vou parar de gravar aqui.